Todos são bem-vindos ao programa Palavras Consoladoras, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, e trata de conteúdos espíritas baseados nos ensinos de Jesus e seus exemplos. Nosso convidado de hoje é Márcio Festugato, é colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Márcio. Beleza, muito obrigado, Jair. É um prazer novamente estar contigo, te reencontrar assim online. E boa noite, queridos irmãos espíritas, senhores, senhoras. É sempre um privilégio poder participar desse programa. Então, o tema de hoje é perdas, consequências físicas e espirituais pelo uso de drogas. Nós somos do Grupo Apoio Fraterno, Caxias do Sul, e estamos sempre participando aí no quinto domingo do programa Palavras Consoladoras. Vivemos num mundo de provas e expiações, enfrentando desafios e alcançando aprendizado constante. As oportunidades oferecem caminhos. Observar e alimentar bons pensamentos nos levarão às melhores resoluções para a nossa evolução. Diante disso, Márcio, o que pode provocar no dependente químico o uso de drogas no corpo físico e no perispírito? Excelente pergunta. Primeiro, eu gostaria de conceituar drogas, para pessoas terem noção. Então, droga é toda substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica as funções do organismo. Em medicina, é todo produto tóxico que leve à dependência química. Por exemplo, fumo, álcool, cocaína, etc. O drogado é aquela pessoa que não consegue abandonar o hábito por motivos fisiológicos ou psicológicos. A parte fisiológica é uma base neurobiológica de dependência, ou seja, é um processo orgânico, onde no nosso sistema de recompensa do sistema límbico do nosso cérebro tem uma área relacionada ao prazer. E toda vez que ela é estimulada, a gente sente prazer, que é o sistema de recompensa cerebral. E as drogas agem exatamente ali. Então, o doente usuário de drogas tem esse efeito de doença do corpo, pela dependência, e também doença do espírito, que tu perguntaste, o perispírito. Do corpo, porque essas substâncias criam essa dependência ao nível físico, cerebral. As células nervosas necessitam da presença dessas substâncias circulando no sangue. Do espírito, porque, primeiro, são tendências que o indivíduo já trazia das existências anteriores e ainda não conseguiu se corrigir, se libertar. Se não conseguir superar nessa encarnação, vai levar essa tendência para as próximas, e às vezes em piores condições. Segundo, porque tudo que acontece no corpo físico fica registrado no perispírito. Portanto, as nossas dependências e vícios ficam ali gravadas como áreas de desequilíbrio, que depois vão influenciar no desenvolvimento genético e físico do próximo corpo nas futuras encarnações. Então, tudo que fazemos de bom, de correto, de justo, respeitando e cumprindo a lei de Deus, que é a lei do amor, corrigem e reparam essas áreas de desequilíbrio, áreas doentes do nosso espírito, diafinizando, tornando o nosso perispírito mais sutil e curando as nossas doenças da alma. Então, é importante a frase do apóstolo Pedro, que disse: todo o bem que fazemos, pagamos uma multidão de pecados, o que explica de uma maneira mais simples o que Jesus quis dizer com fora da caridade não há salvação. Portanto, o que é a salvação? A cura da alma. Ao contrário, as nossas viciações, as drogas e imperfeições geram áreas de desequilíbrios, áreas doentes na nossa alma. O nosso perispírito fica impregnado de miasmas e de áreas densas, escuras, com profundas alterações, que depois vão ter que ser reparadas nas próximas encarnações, através do chamado
processo de provas e expiações, que na maioria das vezes vai ser pela dor. Dentro dessa dor, nós vamos ter os tumores, os cânceres, as doenças crônicas, as doenças degenerativas, as deformidades, as doenças ditas hereditárias, etc. Por isso que se fala muito, né? Cuidar do corpo e do espírito, né? Márcio, como fica o convívio social do dependente químico sem tratamento adequado? Então, essa pergunta é muito importante, mas eu gostaria primeiro de alertar aos que nos assistem que nós precisamos ter conhecimento de alguns detalhes. Joana de Ângeles nos diz que a causa básica é uma fraqueza moral da vítima. É a falta dos valores éticos, é a ausência da fé religiosa e é a falta de comportamento cristão. A problemática dos tóxicos, ela diz, é uma decorrência do contexto anárquico da família na sociedade atual e da desvalorização dos valores morais. Então, respondendo à pergunta, por que devemos tratar esse paciente? Primeiro, pela questão da mortalidade. Diariamente, inúmeras pessoas desencarnam devido ao uso das drogas, ou por superdosagens, acidentes, os mais variados, roubos, assassinatos, homicídios, doenças infecto-contagiosas como câncer e vida promíscua, etc. Hoje nós sabemos que os usuários de crack têm um risco de morte 8 vezes maior que a população geral. Em geral, essas pessoas vivem uns 27 anos. E segundo, a questão das sequelas. Diariamente, pelos mesmos motivos, essas pessoas que não morreram ficam com deficiências, se tornam inválidas, sequeladas, deficientes físicas ou mentais, ou ambas, incapazes de trabalhar e algumas até incapazes de cuidarem das suas necessidades básicas. Terceiro, que as chances de recuperação, lembrando que adição à droga não tem cura, são as mais baixas que se conhece. A submissão voluntária do indivíduo para o tratamento é difícil, ele não aceita. A vontade de voltar a usar droga depois em tratamento é muito grande. A maioria das famílias dos usuários não tem condições de custear tratamentos em clínicas, e muitas clínicas nem sempre são idôneas. Então, muitas vezes é comum o dependente iniciar, mas abandona o tratamento. Então, por isso não vamos fazer nada? Não, nós não podemos abandonar essas pessoas. São nossos amores. Precisamos fazer a nossa parte, a fim de que a nossa consciência não nos culpe depois. Como diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo: Pai, abrace o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmos: um de nós, ou ambos, foi culpado. Procure ensinar essa criança que ela está na Terra para se aperfeiçoar, amar e fazer o bem. A doença da dependência química atinge o dependente e toda a família, então todos adoecem juntos, né? Márcio, qual a influência espiritual do dependente químico? Bom, é aqui que eu acredito que está a grande dificuldade da superação dos vícios. É a chamada lei das afinidades. Semelhante atrai semelhante. Diga-me o que pensas, diga-me o que desejas, e eu te direi quem te acompanha. Paulo de Tarso nos dizia que cada indivíduo vive envolvido por uma nuvem, uma multidão de seres invisíveis, ou seja, os espíritos que se afinizam com os nossos pensamentos e desejos. O toxicômano conviverá com desencarnados viciados, à guisa de parasitas, que sugam suas energias vitais o tempo inteiro. O espírito Luiz Sérgio nos diz que o toxicômano encarnado sustenta o vício dele próprio e de mais ou menos 10 outros viciados desencarnados, porque lá no outro lado não tem a droga. Cada viciado, portanto, sustenta uma legião de espíritos viciados, num chamado processo obsessivo de subjugação constante. Por isso, ele sempre quer mais.
Muitos terminam a sua existência no suicídio voluntário, pelas overdoses. Perguntaram então a Divaldo, qual a melhor terapêutica contra os tóxicos? Divaldo nos diz, a do exemplo no lar. O exemplo que decorre do evangelho vivido em casa. Um velho adágio popular afirma, casa de pais, escola de filhos. O lar não é o primeiro santuário, mas é o primeiro educandário. É no lar que, através dos bons exemplos dos pais, vão consolidar as qualidades positivas dos filhos e diluir as tendências negativas. Divaldo diz que a melhor terapêutica é o ajustamento doméstico, quando a gente consegue o equilíbrio da família. Se por acaso algum jovem derrapa, é muito mais fácil ampará-lo antes da queda total do que depois que ele virou um escombro. Os primeiros sinais de alarme, lembrar que o amor supre as deficiências e corrige os deslizes. Divaldo nos diz que se a droga adotou seu filho, você precisa vencer a droga. Se os pais derem aos filhos a certeza de um amor equilibrado, ele voltará atrás e vai largar o vício, mas ele precisa desse apoio da família. Procurar culpados, que é o que normalmente se faz, só agrava mais ainda o problema. Então, a família precisa se conscientizar que algo falhou. E, por isso, deve sim procurar orientação psicológica, médica, psiquiátrica, religiosa, ocupacional, tudo que for útil para ajudar essa pessoa. Joana de Andes nos orienta que a educação desde a infância, a educação moral, a educação do evangelho, é um recurso terapêutico e preventivo. Para ajudar a recuperação do viciado e da sua família, a doutrina espírita ajuda um monte. Ela tem os estudos científicos que nos mostram a origem dos nossos vícios e imperfeições. Os espíritos nos dizem os porquês. A orientação evangélica para nós fazermos o reparo das culpas, porque é o único caminho que vai nos aliviar a consciência e assim curar a nossa alma. O entendimento e a comprovação da imortalidade. Com isso, a gente pode programar um futuro que pode, sim, sempre ser recomeçado. Por isso que Jesus disse, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Além do mais, através dos passes e da água fluida, nós temos a reposição das energias perdidas e a retirada das substâncias tóxicas que os obsessores nos transmitem. Portanto, esse atendimento dos obsessores, que são os ex-viciados, ajudam a eles também se libertarem e libertarem o encarnado viciado. Portanto, o caminho do amor é a base. Todo bem que se faz aos outros será anotado para compensar o erro. O amor cobre a multidão de pecados, nos diz Divaldo. Esse, eu acho que é o melhor caminho. É verdade. O amor é um dos princípios, é o 12º princípio, lá o último dos nossos encontros, fala sobre o amor, porque ele precisa ser resgatado nesse momento também de dificuldade que a família está vivendo. Então, o grupo Apoio Fraterno traz em sua dinâmica ferramentas para as mudanças de atitudes, com novos hábitos que podem, com responsabilidades, levar à melhora do dependente químico e dos codependentes familiares, exercitando o amor fraternal para refazer o equilíbrio rumo à paz do Cristo. O Apoio Fraterno Caxias está há mais de 10 anos no Centro Espírita Alunos do Bem, na Rua Moreira César, 2258, no bairro Pio X. Todas as quintas-feiras, das 19 horas, já estamos lá, até as 21 horas, inclusive nos feriados. Quem quiser contatar e acompanhar as postagens é Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul no Facebook. Quero agradecer, então, a você, Márcio, da sua presença e a contribuição no tema de hoje. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço e espero que as nossas trocas de ideias possam ter trazido consolo
esperança e mais fé a todos os corações aflitos. Muito obrigado. Sigamos então na fé e esperança do Mestre Jesus. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.